Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães nas nossas telas, tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Aos ouvintes, a Vera Magalhães nos fala sobre reações políticas depois desse atentado. Reações de um lado e de outro, Vera. Exatamente. Representantes aí dos vários poderes falaram a respeito a gente já pode chamar de atentado, né? A gente fica ali medindo as palavras, porque foi primeiro um evento tão estranho, mas agora já fica claro que o ex-candidato a vereador Francisco Vanderlei Luiz tentou perpetrar um ataque ali na Praça dos Três Poderes e acabou tirando a própria vida ontem, e isso levou a reações dos três poderes. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito dos atos golpistas e também das fake news, vários inquéritos relativos aí a investigações que têm a polarização política no seu cerne, ele deu uma declaração, disse que esses ataques são resultado do ódio político que se instalou no país nos últimos anos e disse que é em razão disso que não pode haver anistia para os envolvidos na invasão do 8 de janeiro. E esse inquérito do 8 de janeiro é um dos que correm tendo a ele como relator. Diz que a pacificação é necessária, mas que não vai ser feita com o perdão a criminosos, que não pode se dizer que o que aconteceu ontem seja um fato isolado, mas que o contexto é um contexto que se iniciou lá atrás no gabinete do ódio, que começou a destilar ódio contra as instituições, principalmente contra o Supremo, contra a autonomia do Judiciário, etc. E a ministra Carmen Lúcia fez um discurso também condenando e mais ou menos na mesma linha, e o diretor da Polícia Federal também associou isso à existência de grupos extremistas que ainda estão ativos no país e que existe indícios de planejamento de mais longo prazo. Então, Sardenberg, do lado do governo, das instituições e do judiciário, o episódio está sendo usado para municiar um discurso contra qualquer ideia de anistia, que era uma coisa que o Bolsonaro vinha tentando impulsionar nos últimos dias, desde principalmente a vitória de vários candidatos de centro-direita no pleito municipal e depois da vitória do Donald Trump. Ele, Bolsonaro, também já veio a público para dizer o oposto, que é um ato isolado, que é preciso pacificar o país, etc. O senador Rogério Marinho na mesma linha, em mensagens que ele mandou aos jornalistas. O senador Ciro Nogueira disse que ia associar o ato de uma pessoa desequilibrada a algum grupo político era a tentativa de surfar no episódio e de subverter ali o significado das coisas. Então tem os dois lados. De um lado, a direita tentando se desvincular totalmente do tio França, né, que era como ele foi candidato a presidente com esse nome, dizendo que não tinha nada a ver com ele, e do lado do governo, do Supremo e dos políticos da esquerda, essa vinculação e a conclusão de que atos como esse mostram que não se pode pensar em anistia para os condenados de 8 de janeiro. Anistia essa que já seria muito difícil de levar a cabo, falei disso algumas vezes aqui, mas agora uma tentativa por parte das instituições de minar, inclusive, o discurso e o debate desse assunto. Quer dizer, foi um tiro no pé da direita. Eu acho que nem se pode dizer isso, porque eu acho também muito complicado a gente achar que a partir do que a gente sabe até aqui, tá? Que existiu uma orquestração da direita para esse ataque de ontem. A linha política da direita agora era justamente apostar nessa ideia da anistia. Parece ser, por tudo que a gente viu, pelas declarações do irmão, da ex-mulher, que era alguém que estava perturbado em razão da polarização política. Então isso é um debate possível, o quanto essa polarização acaba levando as pessoas
a perderem totalmente qualquer noção de limites e leva a que elas invistam não só no discurso, mas muitas vezes no ódio como ação, como uma forma de ação. Mas daí a imaginar que ele estava conectado com grupos de direita ou que fosse uma coisa maior, a gente ainda não tem nenhum elemento para afirmar isso. Ao contrário, o que a gente tem elemento até agora é de que foi uma ação solitária. Né? Exato. Ação solitária de alguém que foi sendo radicalizado ao longo dos anos, né? Então, e essa maneira como as pessoas vão sendo radicalizadas por meio das redes sociais, isso tudo é um outro capítulo importante de debate também. Rede social da qual ele participa, né? Participava. Ativamente. Participava ativamente, exatamente, inclusive com palavras de ordem e tal, não sei o quê. Agora, como a gente fala, tem um entendimento aí que diz o seguinte: é um ato solitário, mas dentro de um contexto. Dentro desse contexto de radicalização da sociedade que a gente assiste aqui no mundo, né? E de uma forma muito séria. Exatamente. E mais alguma coisa, Vera? É isso. E não é pouco, né, Vera? E não é pouco, né? É muita coisa. Pensar que a gente está assistindo essas coisas já não é pouca coisa. Não, é que eu estava comentando exatamente agora com a Cássia, quer dizer, dava a impressão de que estava tudo terminado, né? Quer dizer, você frequentava a Praça dos Três Poderes com muita liberdade, circulava pelo Planalto, pelo Supremo, inclusive. Tinha visitas guiadas do Supremo, né? Aliás, o próprio o próprio Francisco Vanderlei, ele esteve no Supremo, né? Visitando o Supremo, fez fotos lá dentro e tal. Teve no Congresso, visitando um deputado lá na Câmara, teve no gabinete dele em 2023. Ele entrou civil, né? Não entrou carregando armas, nada, nem revólver, nada. Mas estava tudo um clima aberto e tal, não sei o quê. Agora, de novo, volta às precauções, né? Exatamente, deverão voltar por um tempo. Até achei estranho o Senado prosseguir com as votações depois que as explosões já tinham acontecido, mas por um tempinho vai ficar um pouco mais vigiado. E como uma das ameaças que ele publicou, ele fala até o dia 16 haveria coisas, então acho que deve também ter uma investigação a respeito se ele não deixou nada plantado em nenhum lugar. Tem que fazer uma varredura em vários lugares aí. E se o pacote já não ia sair mesmo, agora mesmo é que não vai, né, Vera? Voltou a ser debatido, né? Tem aí reuniões, a questão do salário mínimo ganhando alguma atração, de se criar uma regra geral para o reajuste do salário mínimo, mas eu acho que não sai antes do Lula embarcar para o G20, Sardenberg, pelo que eu ouço aqui das fontes. Ficou para depois do G20, né? Certamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. E até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde no Ponto Final, às 18 horas, com Vera Magalhães. Ótimo jornal para vocês. Tchau, valeu.